E aí, pessoal, mais uma aula de Geografia para a Polícia Militar de Pernambuco, professor Fernando dos Anjos. No primeiro bloco, você viu aí comigo os conceitos necessários para entender população. Depois a gente foi falar sobre taxas, né? Mostrei a vocês o que é que vocês precisam se preocupar com relação à população brasileira, a mudança de comportamento das taxas no Brasil. E agora, nesse outro bloco, vamos falar sobre crescimento populacional, transição demográfica e teorias demográficas também. Observe atentamente esse gráfico que está aqui em cima no quadro, pessoal. Observe que eu tenho aqui um comportamento interessante para se estudar. Em 1850, a população mundial ela era de 1 bilhão de pessoas. Em 2011, 160 anos depois, a população passa para 7 bilhões. Ou seja, em apenas 160 anos, a população mundial salta 6 bilhões de habitantes. Por que isso? Quais são, então, as causas que levaram a população mundial chegar a esse patamar de 7 bilhões de pessoas? O que acontece? É que nós temos aqui a invenção da vacina, né? Isso é uma coisa fundamental. Vacinado, o homem, ele não adoece, né? Sem a doença, ele não morre. Então, na verdade, quando se fala de crescimento da população mundial de maneira explosiva, não foi um aumento da natalidade, aquela taxa que a gente viu no blog anterior, mas uma diminuição da mortalidade pela prevenção. Ou seja, a população mundial ela não explodiu porque ela passou a ter mais filhos, ela explodiu porque ela morreu menos. E é isso que você não pode errar lá na hora da prova. A outra foi a revolução sanitária. Então, o que é isso? A revolução sanitária nada mais é do que os esgotos, né? Então, a água tratada, né? Entrando naquela casa e a água suja saindo. Essa simples, né? Parece besta, mas simples atividade livrou milhões de pessoas da morte. Por quê? Porque as doenças sanitárias, elas são terríveis e até hoje existem, né? Para você ter uma ideia, a região metropolitana aqui de Recife e a capital, Recife, né, capital de Pernambuco, ela tem 30% da sua água tratada, né? Ou seja, estou falando da água suja. Então, a água que entra nas casas, ela até é clorada, tal, essas coisas normais. Mas a água que sai, ela é jogada principalmente nos mananciais. Isso não é um problema só de Recife, né? Então, você vai ao Rio de Janeiro, você vai a São Paulo também, no Tietê, você encontra esse tipo de problema. Ou seja, nós temos uma revolução sanitária incompleta acontecendo no Brasil. Muita gente ainda tem contato com essas águas que são extremamente perigosas. Então, o que é que você aprendeu? Você aprendeu que o crescimento da população mundial, nesses últimos 160 anos, principalmente associados a questões de controle, né? Que é vacinar o humano para que ele não morra de doença e livrar ele das doenças sanitárias através de saneamento básico. Isso fez com que a população mundial ela explodisse. Essa tal de explosão demográfica nada mais é do que o momento em que a população mundial, como eu acabei de falar, ela explode, não porque ela aumenta a natalidade, mas porque ela reduz a mortalidade. Onde é que eu confirmo isso? Bom, eu confirmo isso nesse slide. Veja esse slide aí agora, por favor. Esse slide que vocês estão enxergando aí agora é o slide da conhecida transição demográfica. A transição demográfica nada mais é do que o momento em que qualquer lugar do planeta ele vai passar por isso, né? Então, os países desenvolvidos eles já passaram por isso. Atualmente as nações subdesenvolvidas elas estão passando por esse processo que vocês estão enxergando aí agora. Venha aqui para o quadro, por favor. Observe. Veja que as fases, elas são muito fáceis de se entender, tá? Não tem lá na hora com o que se preocupar. Observe, a primeira fase significa natalidade alta, mortalidade alta. Então, imagine um lugar em que eu tenho
uma taxa de natalidade muito alta, ou seja, nasce muita gente, e uma taxa de mortalidade também muito alta. Vamos colocar números para melhorar a aprendizagem. E, de maneira hipotética, um determinado lugar nasce 10 pessoas. Mas a mortalidade lá é alta, morrem 8. Se nasceu 10, morreu 8, sobram 2. Esse saldo é aquele que a gente viu lá no primeiro bloco, chamado de crescimento vegetativo. Lembra? Isso vai transformar esse lugar em um crescimento baixo. Então, qualquer nação no mundo que ela esteja na primeira fase da transição, nasce muito, morre muito. E o que sobra é pouco. Com o passar do tempo, vocês observam o gráfico. Quem cai primeiro é a mortalidade, explicada pelo gráfico anterior. Por isso que esse gráfico ele precisa do anterior para ser entendido. Então, na segunda fase, você tem uma mortalidade reduzida e uma natalidade que é continuada. Vamos colocar lá os 10 e uma mortalidade de 2. Imagine um lugar que nasce 10 e morrem 2. Sobra 8. Esse 8 é o momento do alto crescimento, conhecido como o quê? Explosão demográfica. Lembra? Então, a explosão demográfica, ela foi um momento da história humana que se deu não pelo aumento da natalidade, mas pela redução da mortalidade. Com o passar do tempo, aquilo que a gente conversou também em um momento passado, foi a escolaridade, a exposição da mulher ao mercado de trabalho, tudo isso junto, fez com que a natalidade também caísse. Então, imagine agora a terceira fase, onde eu tenho, nasceu 4, né, e morreu 2. Você vai ter um baixo crescimento natural. Então, a fase 3 e a fase 1, elas são iguais em resultados. Mas esses resultados, eles são por motivos diferentes. Não esqueça isso. A fase 3, ela tem a mesma situação da fase 1 em resultado, mas os condicionantes são diferentes. Depois vem a fase 4, que é aquela que a gente conversou no outro módulo. Lembra? Que eu expliquei para vocês, que é o que provavelmente vai acontecer com o Brasil em 2036, que é a fase 0, que é a fase de estagnação. A fase de estagnação acontece quando as duas taxas empatam, a de natalidade e a de mortalidade. Essas duas taxas empatando, você tem o que é chamado aqui de estagnação. Até que você chega ao negativo. A negativa é aquela fase 5, né, que você observa no gráfico, em que está previsto no Brasil acontecer em 2042, segundo o IBGE. A partir de 2042, a população brasileira ela vai entrar numa fase decrescente. Ou seja, quando se for realizar o censo, vai se verificar que aquele censo vai contar uma população menor do que a do censo anterior. E aí a gente coloca aqui uma grande, enorme interrogação. O que fazer com o Brasil? E agora? O que fazer com o Brasil? Quais são os procedimentos que nós devemos ter para evitar esse colapso aqui, esse colapso em que milhões de pessoas, pobres principalmente, poderão não ter suas aposentadorias confirmadas. Em sala de aula, né, presencial, quando eu trabalho com diversos cursos, eu explico para os alunos, principalmente vocês que são jovens, né, que uma das soluções é patrimônio. Eu não sou economista, mas eu acho que vocês podem pensar direitinho, né, acumular. Né? Passar um concurso desse aí, caladinho, vai lá, compra terrenos em áreas pobres, começa a construir casas populares, né? Se você for uma pessoa organizada, para você garantir sua aposentadoria. Porque daqui a 40 anos, 50 anos, a população brasileira vai estar envelhecida. Esse envelhecimento,
ele aconteceu já em outros países. A diferença é que os outros países se programaram para isso, né? Essa programação a gente vai ver depois. Vou explicar isso para vocês na área onde envolve as pirâmides etárias. Quando se fala de população, a gente também tem que falar das teorias, pessoal, né? As chamadas teorias demográficas. E o que são essas teorias, professor? Bom, são ideias que justificam, né, o comportamento da população. Quais são as três teorias? Observe atentamente esse gráfico aí, por favor. Essa imagem, né, esse slide, ele mostra quais são as três teorias que vocês têm que se preocupar com ela nessa prova que se aproxima. A primeira teoria é uma teoria chamada teoria de Malthus. Então, Malthus, ele era um pastor protestante e elaborou no finalzinho do século XVIII e começo do século XIX, uma teoria que é conhecida como teoria malthusiana. E o que é que ela afirma? Bom, para Malthus, a população crescia 2, 4, 8, 16, numa PG. Já os alimentos cresciam 1, 2, 3, 4, numa PA. Ou seja, a visão de Malthus daquele mundo, daquele momento da história, era uma visão pessimista do futuro. Por isso que se diz que a teoria dele é conhecida como teoria pessimista. Mas a dúvida é trazer para o ano de 2018 e perguntar se Malthus estava certo, né? Então, é verdade, então, que a produção de alimentos, ela hoje é incapaz de alimentar a população humana? Não. Então, dados, né, da ONU provam que existem alimentos suficientes para isso. Na época, quando Malthus produziu esse pensamento, não havia tratores, não havia componentes químicos para o campo, etc. Então, naquela época, não se tinha todo esse aparato tecnológico que garante hoje um campo moderno e altamente produtivo. Não é verdade? Então, é preciso deixar isso bem claro para vocês. Quando se fala de população, nós temos que levar em consideração a teoria de Malthus. Ela é uma teoria ultrapassada, tá? Não é confirmada a ideia dele básica de que ia faltar alimento, e isso não é confirmado hoje. Talvez fosse uma realidade para aquele momento da história, mas hoje não é. Passou-se o tempo, a ideia de Malthus ela foi aprimorada. Então, lá na década de 60, nos Estados Unidos, foi dada uma nova roupagem à ideia de Malthus. Daí o nome teoria neomalthusiana. A ideia neomalthusiana, ela afirma assim, de que o subdesenvolvimento é resultado de altas taxas de natalidade. Então, vamos lá. Ora, essa daí é mais direta. Para um neomalthusiano, quem defende o neomalthusiano acredita que a pobreza de um lugar está associada à alta taxa de natalidade que esse lugar tem. É mais ou menos assim. Você culpa a pessoa, a pobreza que ela se encontra, pela quantidade de filhos que ela tem. Essa daí culpa a pessoa. Já a teoria reformista, ela é uma contestação à teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana é contestada pela teoria reformista, que, por acaso, afirma que a solução é outra, é dividir a riqueza. Ou seja, se você tem uma riqueza bem distribuída, uma escolaridade bem elaborada, a decisão de não ter filhos dessa pessoa será natural e não imposta pelo modelo anterior. É mais ou menos assim. O neomalthusiano, eles assim, sabe por que você é pobre? Porque você tem muitos filhos. O reformista, ele inverte isso. Sabe por que você tem muitos filhos?
porque você é pobre. Ou seja, então, essa pessoa não vai ter filhos se houver uma redistribuição dessa riqueza, e essa riqueza proporcionalmente redistribuída vai dar qualidade de vida para essa pessoa, e é pela qualidade de vida que essa pessoa tem que a decisão virá de não ter os filhos. É isso que você pode ser cobrado na sua prova. As diferenças de visão entre as três teorias. Repetindo, a primeira teoria é uma teoria que afirma que a população seria castigada no futuro porque os alimentos seriam produzidos em uma quantidade menor. Isso é falso hoje. A segunda teoria é uma teoria americana, em que afirma que o subdesenvolvimento é diretamente relacionado às taxas de natalidade. Então, isso forma uma ideia de que é preciso ter um controle de natalidade para a população melhorar de vida. Enquanto que a terceira afirma que não é preciso fazer controle de natalidade. Esse controle de natalidade ele seria natural, sem haver essa imposição do Estado, se essas pessoas vivessem bem, e é pela vida boa, pela decisão da vida boa, que a riqueza sendo distribuída seria, por acaso, uma realidade, e automaticamente esses filhos não apareceriam. Essa é, portanto, um momento que você tem que se dedicar para entender essas três teorias, tá bom? Então, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu, aqui no quadro, o crescimento da população mundial. Depois, eu fui mostrar para vocês essa parte envolvendo a população mundial, como é que ela se comportou e como é que ela está se comportando em relação à transição e como é que o Brasil se comporta nisso. Atualmente o Brasil está, isso é uma coisa importante para vocês, pode colocar aí, na terceira fase, tá? Eu ia esquecendo isso aqui. A população brasileira hoje, ela está localizada na terceira fase. Em breve, vamos atingir a fase de estagnação, que é a quarta, e lá na frente, né? Essa será a fase que vai transformar o Brasil num país de idosos e pobres, né? Com a insegurança de receber, por acaso, a sua aposentadoria. Na China, para você ter uma ideia, a aposentadoria lá é familiar, ou seja, né, ficar idoso na China é ter a certeza de que a família vai te sustentar. Né? A família ela tem a missão de sustentar você durante a sua velhice. Aqui no Brasil, isso foi criado um sistema de sustentação econômica do Estado. Né? A maioria dos países tem esse modelo também. A questão é que nós temos uma estrutura que não tem, até agora, segurança nenhuma de que vai garantir essa situação para vocês aí. Agora, a gente precisa também fazer uma outra viagem para entender melhor esse assunto. Qual é? Qual é a parte envolvendo as pirâmides etárias no Brasil? Como é que a população brasileira hoje, observe esse gráfico aí, está se comportando em relação ao crescimento? Bom, eu, pelo menos nos concursos da PM aqui de Pernambuco, desde 2003 que eu acompanho todos eles, em nenhuma das provas tem gráfico, tá? Nenhuma das provas do concurso da PM aqui de Pernambuco, eles colocaram gráfico. Mas em nenhum concurso desse eu deixei de mostrar os gráficos para os alunos. Por quê? Porque quando você olhar a questão lá, você vai precisar desse gráfico na sua mente para se lembrar do que você vai ser cobrado. Por exemplo, observe atentamente que o gráfico da esquerda é o gráfico do comportamento da população brasileira nos anos 50, onde você tem aqui muitos jovens, uma quantidade razoável de adultos e pouco idoso. O que é que você concluiu? Veja agora, chegou a hora de aplicar o que a gente aprendeu. Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Eu tinha muito jovem e pouco idoso. A longevidade do povo brasileiro era pequena, não se chegava a uma idade avançada facilmente. Pobreza, fome. O Brasil, então, se industrializa, se transforma num país industrializado, mesmo que subdesenvolvido. E a repercussão veio. Essa é a pirâmide dos anos 90. Observe atentamente que a base da pirâmide, ela começou a ficar estreita.
há um vazio aqui. Você pode observar, na de 90, há um vazio. Esse vazio já era uma mulher dos anos 90. Comparada 40 anos atrás, com a mulher dos anos 50, era uma mulher diferente. Uma mulher que já tinha uma estrutura, já trabalhava, já tinha uma vida escolar. E isso fez com que a população brasileira deixasse de receber o contingente para repor. Atualmente, a pirâmide brasileira é essa aqui, tá? Observe atentamente a diferença da de cima. Há um vazio maior ainda. Essa pirâmide dos anos aí 2010, que nós estamos agora convivendo com ela, é realmente a confirmação que a mulher brasileira ela mudou de vez. Não há mais um retorno. O problema é que eu tenho aqui no meio do caminho, se vocês observarem, um contingente muito grande de adultos. Esse contingente de adultos, ele é chamado de bônus, tá? Eu não sou você, mas se eu fosse você, eu estudaria isso em casa. O bônus demográfico é um assunto que eu acredito que tem cara de prova. Você vai estudar através do IPEA, coloca isso aqui, e da FGV. IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. E a FGV, todo mundo sabe que é a Fundação Getúlio Vargas. Esses dois órgãos, eles são órgãos federais que têm estudado muito o bônus demográfico. Segundo pesquisadores dos dois órgãos, o Brasil perdeu o bônus. E o que significa perder o bônus? Quando você perde o bônus, que é esse contingente em idade de trabalho, finalidade desse contingente, garantir riqueza. A riqueza acumulada, ela vai ser necessária para um dia, quando o país envelhecer, que é essa pirâmide da direita, a de 2050, a população brasileira vai parecer uma garrafa térmica. Eu terei praticamente um jovem, um adulto e um idoso na mesma proporção. Não esquecer que o adulto, ele é PEA, população economicamente ativa. É ele que sustenta o idoso, é ele que sustenta o jovem e a ele mesmo. Note que a quantidade de adultos, ela vai ser praticamente a mesma, diferente do momento atual. Hoje nós temos um momento extremamente benéfico para o Brasil. O problema é que aqui você tem uma alta taxa de desemprego, inclusive um desemprego perverso, que é o desemprego estrutural. E o que é isso? É aquele desempregado que ele está desempregado porque ele não tem as habilidades que o mundo precisa. Né? Uma coisa é você estar desempregado pela situação de crise, que é o chamado desemprego conjuntural. A outra é você estar desempregado porque não tem habilidade, não tem uma profissão, não tem uma carreira, uma função, né? Uma atividade que você produziu na sua vida. E aí você vai para o improviso, você vai encher as ruas de gente adulta, né, improvisando, né, vendendo coisas nas ruas. E essas pessoas, elas não recolhem impostos que vão garantir uma sobrevivência para a Previdência. Então você tem um cenário que é desastroso e que, segundo, repito, os pesquisadores desses dois órgãos aqui federais, o IPEA e a FGV, o Brasil perdeu. Nações que perderam o bônus demográfico têm futuro comprometido em termos de garantir a aposentadoria para os idosos. Tá? Então, essa imagem você não pode esquecer. Essa imagem de pirâmide etária. Ele não é obrigado a colocar na prova, mas você tem que saber disso. Que o comportamento da pirâmide etária brasileira hoje é o teto, o topo dela ficando alargado e o piso dela, a parte da base, ficando estreito. Tá vendo? Se observar aqui o comportamento dessa dos anos 50 para 2050, você observa que em 100 anos a pirâmide brasileira ela ficou praticamente uma garrafa térmica, praticamente um único nível. Então, eu espero que você, quando cobrado, você saiba o que fazer com relação à pirâmide etária, tá? Outra, vem aqui para o quadro agora. Outra informação também que você precisa saber em relação a isso, a questão do componente do gênero.
Sempre uma pirâmide etária, o lado direito dela vai ser a mulher. Sempre uma pirâmide etária, o lado esquerdo vai ser o homem. Então, é notório, né, que a população feminina hoje ela predomina no Brasil. Dá para perceber. Porém, você não pode cair numa armadilha. Apesar de ter mais mulheres no Brasil, os homens, eles nascem mais. É um fator genético, né? Então, geneticamente, a população masculina, ela em termos de nascimento, ela é mais numerosa. Mas, durante a trajetória da vida, ou seja, durante a existência, o homem, ele não consegue ter longevidade maior do que a mulher. A mulher continua na vida e ele interrompe isso. Essa interrupção geralmente está associada a índice de violência, né? Então, nasce mais menino, porém, durante a trajetória de vida dele, isso muda. A população feminina ela começa a predominar. Acredita-se que até 25 anos há um empate, ou seja, um menino e uma menina. A partir dos 25 anos, isso começa a mudar. Muda exatamente pela exposição que esse homem tem à violência, ao perigo, ele que vai para a guerra, né? Ele que se envolve em brigas, ele que se envolve mais em acidente de trânsito, e assim ele fica, e assim a longevidade da mulher aumenta. Acredita-se, o IBGE, que hoje tenhamos mais de 5 milhões de mulheres a mais. Ou seja, a população feminina no Brasil ela é maior do que a dos homens em termos de 5 milhões de mulheres, né? Essa é uma informação que assim, tem uma repercussão do ponto de vista familiar, né? Então, existem alguns estudos mostrando que isso tem alterado, de certa forma, o comportamento da mulher em termos de futuro, né? Então, muitos preferem até viver só do que viver com pessoas erradas em função dessa escassez de homens. E não esqueça, essa escassez está relacionada também, principalmente, à questão da mortalidade. Exatamente. Bom, qual seria o planejamento que a gente começou a falar lá no nosso trabalho de planejamento? Que o governo deveria ter em relação a isso? Basicamente seria a parte envolvendo, garantindo qualidade de vida para esse homem durante a sua fase de jovem, para que ele continue vivo. Mas infelizmente não é assim. Principalmente em grandes periferias, né? Muitos jovens se envolvendo com drogas, com pequenos roubos, né? E essas dívidas, elas são pagas, infelizmente, com a vida. Tá? E, para encerrar esse momento, a gente pode tratar a questão da população economicamente ativa. Então, o que é isso? Então, quando a gente fala de população economicamente ativa, fala-se das pessoas com mais de 15 anos de idade que estão trabalhando ou em busca. Então, quem tem mais de 15 anos está trabalhando em busca, pertence à PEA. E o que é isso? É se envolver com uma atividade econômica. Se for no primário, a agricultura. Se for no secundário, a indústria. E se for no terciário, comércio e serviços. Então, notícia para vocês. 60% da população economicamente ativa no Brasil vive do setor terciário. Em Pernambuco, esse número chega a 70%. 7 de cada 10 pernambucanos convivem a sua vida econômica no setor terciário. Tá? E não esquecer que se for Brasil ou Pernambuco, parte desses 60% do Brasil e 70% em Pernambuco está relacionado, grande parte inclusive, a atividades informais. Tá? Isso caiu na prova de 2006, uma questão tratando sobre isso que eu estou falando aqui agora. Então, é só se ligar nisso, né? Essa parte envolvendo população, do ponto de vista da sua atividade econômica. Não esquecer
a quantidade de disparidade de mulheres e homens no Brasil está relacionada não ao aumento de mulheres porque elas nascem mais, na verdade, porque os homens morrem mais. Não esquecer aquela parte de transição demográfica que eu expliquei. Então, tudo isso é fundamental para o seu sucesso. Tá bom? No próximo bloco, a gente vai falar sobre processos migratórios. Um abraço.